Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 43, né? Então, no vídeo 43, nós vamos já diretamente para o número 645, né? Então, olha a pergunta que Kardec faz aos bons espíritos. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, né? O mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível. Então, olha só para você ver, né? Aí os bons espíritos respondem da seguinte forma: arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque o processo é relativo. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas, são espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, nós vemos que arrastamento, sim. Porque, às vezes, a pessoa se vê em meio àquele processo e ele acaba praticamente sendo, né, envolvido. Agora, irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, não importa qual vício, com grandes virtudes, às vezes, deparas, com grandes virtudes, às vezes, ele se depara. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Creio que tanto a pergunta quanto a resposta ela é por de bastante esclarecedora. Não há aqui sentido duplo nem triplo, mesmo existindo o fator relativo e complexo, porque cada caso é um caso, sendo assim, não podemos generalizar. A pergunta de 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Olha só para você ver. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço. E quando nada custe, em melhor conta tem Deus o pobre que divide com outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva.
Agora, isso aqui também é muito relativo. Aqui é relativo e aqui já vem com sentido duplo aqui. Porque vejamos, ó. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Então, se o mérito do bem está em praticá-lo, isso é sentido duplo e é relativo. Porque aí você pode me perguntar assim, mas o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo? Quando levamos ao conhecimento das pessoas assim, por mais pobre que seja, não existe um na face da terra que uma migalha de pão que seja não tenha para oferecer àquele outro, para que pelo menos ele possa forrar o estômago. E se você não tem uma migalha de pão, você pode oferecer um copo com um pouquinho de água e açúcar, que é uma glicose. Você pode oferecer um agasalho. Você vai ver onde vai dar isso aqui. Se mesmo assim nada você tiver, você pode orar por aqueles que se encontram distante de você. Você pode orar por aqueles que se encontram nos manicômios, no asilo, para os médicos, para os enfermos. Você pode orar por aqueles que se encontram nas penitenciárias, por aqueles parentes que se encontram distante. E é justamente nesse momento que eu quero chegar. Se você não é capaz de ir lá dentro, bate à porta da sua casa. Alguém pedindo algo para comer. Se você não é capaz de ir lá dentro e trazer nem que se for uma xicrinha de café, você vai orar por aqueles que você nem conhece e estão distantes? É óbvio que não vai orar. Você vai perder tempo em orar por aqueles que se encontram hospitalizados, que não são teus parentes, nem amigos teus são. Você vai perder tempo em orar por aqueles que se encontram na cadeia, no asilo, no hospital do câncer. Você vai perder tempo em orar por eles? Não generalizando, mas você não vai orar. Não generalizando, viu? Porque tem muitas pessoas que oram sim, mas a maioria não ora. Porque aqui está escrito, ó, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Porque você acha difícil praticar este ato de orar para o desconhecido. Se nem para o conhecido, para aquele que é teu conhecido, que você anda metendo a lenha no nome dele ou dela.
você tem orado por ele ou por ela, você vai perder tempo em orar por aqueles que se encontram nas cadeias. Não generalizando, porque tem muitas pessoas boas. Agora, orar, gente, orar não é só você da boca para fora, Pai nosso que estás no céu, santificado. Ave Maria, cheia de graça. Santa Maria. Não é só isso, não. Orar é você se conectar ao Pai através da tua transformação moral, da tua transformação dos teus hábitos, das tuas atitudes, através da humildade. Porque muitas pessoas até oram. Engraçado que existe um negocinho que a gente respeita, mas não faz parte dos dogmas da doutrina dos espíritos. Mas a gente respeita. Que chama-se terço. As pessoas ficam ali parecendo um bando de maritaca. Quase 1 hora ou mais. Recitando Pai Nosso, Ave Maria e Santa Maria. Um dia eu vou esmiuçar o Pai Nosso, para você ver como que o Pai Nosso foi adaptado de acordo com a necessidade do catolicismo. Santa Maria, Mãe de Deus. Ora, as pessoas pronunciam essas frases todas as vezes que vão orar e não conseguem raciocinar de que esse termo está errado. Mas a gente respeita. Santa Maria, Mãe de Deus. Então quer dizer que Maria é mãe de Deus. Maria não é mãe de Jesus, não. Deus é uma coisa, gente. Jesus é outra coisa. Maria, outra coisa. José é outra coisa. Maria é mãe de Jesus. José é marido de Maria, que por vezes é pai de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Não seria, o correto não seria Santa Maria, Mãe de Jesus? E um dia eu vou esmiuçar o Pai Nosso para você ver como esse Pai Nosso rezado pelos católicos está totalmente distorcido. Você pode não acreditar, mas a hora que eu esmiuçar o Pai Nosso, você vai ficar horrorizado. Você vai falar assim, esse rapaz tem o diabo no couro mesmo. Mas não é. É falta de raciocínio. Esse Pai Nosso, ele é adaptado de acordo com a necessidade do catolicismo, que é materialista. De acordo com as necessidades deles. Então, vejamos, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Quanto mais difícil praticar, entendeu? O bem, mais mérito você possui. Tem pessoas que dizem assim, barganha com a espiritualidade, mas a espiritualidade não é besta. Se eu ganhar na Mega Sena, eu prometo dar 50% para os pobres. Qual mérito há nisso aí?
Primeiramente, que a jogatina não faz parte das leis de Deus. Primeiramente, que jogo não faz parte das leis de Deus. E se você ganhar, você não está ganhando, você está perdendo. Porque aquele dinheiro não é teu. Aquele dinheiro que você ganhou é dinheiro de desequilibrados, tanto quanto você, ganancioso, egoísta, avarento, que também foi lá fazer uma fezinha. E para te testar, você foi contemplado. Mas você foi contemplado na terra para ser testado. Sabe o que você deveria fazer? Você ganha uma mega sena de 30 milhões. Sabe o que você deveria fazer? Ir ao banco e pedir para que o banco transfira aqueles 30 milhões para diversas instituições de caridade no Brasil. Sabe por quê? Porque o dinheiro não é teu. O dinheiro não é teu. Quem ganha na jogatina é o mesmo que um ladrão. Só que o ladrão, o cleptomaníaco, vamos assim dizer, ele assalta escondido. Ele aproveita o momento para poder assaltar. Agora, quem vai a uma loteria esportiva e ali joga é um ladrão que se apresenta à sociedade. Porque ele está roubando dos outros para si, achando que tem o direito. E muitos ainda dizem assim, quando entrevistados: se eu ganhar, eu vou comprar uma fazenda. Se eu ganhar, eu vou ajudar toda a minha família. E com perdão da colocação, sabe por que a pessoa diz isso? Porque ele é um ignorante de lei de Deus. Sabe por quê? Que ele é um ignorante? Porque ele desconhece a lei de causa e efeito. Nós temos aquilo que nós plantamos. Nem mais, nem menos. E tudo que nos é amealhados, se não for através do nosso esforço, se não for através de sangue, suor, lágrima e sofrimento, fiquemos atentos, viu? Porque pode ser que venha aí uma armadilha para nos testar. Então, ganhou 30 milhões, doa às instituições de caridade. Agora, não pense que você doando 30 milhões e ficando sem nenhum tosto no bolso, você estará fazendo caridade. Você não estará fazendo caridade, não. Perante a justiça divina, não. Você engana quem você quiser aqui na terra. Perante a justiça divina, você fez nada mais, nada menos do que cumpriu com o teu dever. Você tirou aqueles 30 milhões de mãos de saqueadores e você, como é uma pessoa consciente, você transferiu para a conta de instituições merecedoras. Mas não fique com dinheiro de jogo, não. Porque senão você, vou usar um termo assim, aqui, você se ferra perante a providência divina.
Então, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Eu dou uma cesta básica a você e digo para você assim: fulano, será que você poderia dar essa cesta básica para aquela família ali? Você acha que você está sendo algum mérito no teu esforço em levar a cesta básica lá do outro lado da rua? Deixa de ser tonto. Você não está fazendo, você não está cumprindo mais que o teu dever. Entendeu? Foi lhe pedido algo, você foi lá e levou. Não é mérito teu. Mérito é daquele que comprou. Entendeu? É interessante as pessoas, né, como não conseguem raciocinar. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço. E quando não custe. E quando nada custe. Tá vendo só? Nenhum merecimento há em fazer, como se diz assim, a caridade sem esforço e quando nada custe. Então, quando nada te custe, não é caridade. Não houve esforço nenhum, você não teve que, como se diz, não aluir uma paia, né? Então nós vemos muitos políticos, na época da política, distribuindo cesta básica, doando remédio, doando isso, doando aquilo. Eles não estão fazendo mais do que a obrigação deles. Porque aquele dinheiro não é deles. Aquele dinheiro é do povo. De tanto pagar tributos, impostos. Então eles pegam aqueles impostos, dá para os políticos e os políticos ficam fazendo graça para o povão. Aí tem pessoas que falam assim, mas esse político é o bom. Mas por que ele é o bom? Porque ele deu 5 mil cesta básica. Seu tonto, ele deu foi o dinheiro seu. Ele pegou o dinheiro seu e comprou cesta básica. Não foi, não. Foi. Raciocine. Você tem que pagar para nascer e pagar para morrer. Em melhor conta, tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, né? Do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Agora, isso aqui é relativo. Do rico é que apenas dá do que lhe sobra, isso é relativo. Porque tanto aqui se trata da riqueza física, financeira, quanto da riqueza espiritual, da riqueza da cultura. Porque tem pobres financeiramente que são ricos culturalmente. Tem pobres financeiramente que são mais ricos de moral e de cultura do que muitos ricos financeiramente. E vice-versa. Então nós temos que separar o joio do trigo, esmiuçando, procurando mostrar que existe pobres rico e existe ricos pobre, como existe ricos rico, como existe pobres pobres. Deu para você entender isso? Porque senão daí a pouco vai parecer que o livro dos espíritos, os bons espíritos estão falando mal dos ricos financeiramente. Não. Está só separando, né? Do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Isso não existe. Disse o Jesus, a propósito do óbolo da viúva, né? Então,
O que adianta eu dar a você para que você distribua, se na verdade foi eu quem a confeccionei? Todas as roupinhas no óbolo da viúva, a mensagem assim se encontra a respeito da mãe que ensina a filha a confeccionar as roupinhas para que ela mesmo passe perante a providência divina a ter o seu próprio mérito. Porque ela diz para a própria filha: se eu confecciono, se eu dou a você, se você as distribui, que mérito você terá? Se foi eu que as confeccionarei. Se foi eu que as confeccionei, aliás. Você viu só como a palavrinha muda tudo? Então, nós temos que ficar muito atentos a essas questões, né? Então, nós vamos passar para a próxima pergunta. E na próxima pergunta, já nós vamos para um novo tema que chama-se divisão da lei natural.